Pensa só, um navio de madeira, movido só pelo vento e pela força dos remos, encarando as águas congelantes do Atlântico Norte. Sem mapa, sem bússola, sem nada do que a gente conhece hoje. Essa era a realidade dos vikings. E hoje vamos desvendar como esses verdadeiros mestres do oceano conseguiram fazer viagens que na época pareciam simplesmente impossíveis. Olha, o Atlântico Norte não era um mar qualquer. Era uma imensidão de água sem nenhum ponto de referência. Nevoeiro, tempestades violentas, icebergs. Para um navegador daquele tempo, cada viagem era um pulo no escuro, um teste de sobrevivência mesmo. Então, a grande pergunta é essa, né? Sem a bússola, que só ia aparecer séculos depois para revolucionar tudo, como é que eles acharam um caminho para a Islândia, para a Groenlândia e, pasmem, até para a América do Norte? A resposta é uma mistura fascinante de ciência, de observação da natureza e de uma memória incrível. Primeiro, a gente precisa entender a mentalidade por trás dessa façanha. A navegação viking não dependia de um único instrumento mágico. Era, na verdade, um conjunto de habilidades que transformavam o mundo natural num grande guia. Eles não tinham mapas de papel, como a gente imagina. O mapa viking era, vamos dizer assim, um kit de ferramentas mental e sensorial. Era um compilado de conhecimento sobre as estrelas, sobre os animais, sobre o mar, tudo guardado na cabeça e passado de geração em geração só na base da conversa. E a primeira e mais importante ferramenta nesse kit era o próprio céu. Os vikings eram astrônomos muito práticos que usavam os astros como seus guias mais confiáveis quando não havia terra à vista. A lógica era até simples, mas muito eficaz. Só de observar o caminho que o Sol fazia no céu, eles conseguiam manter uma rota firme, de leste a oeste. E o ponto mais alto do Sol, lá pelo meio-dia, era o marcador que não falhava. Ali era o sul. Com isso, eles ajustavam o curso com uma precisão impressionante. Tá, mas e nos dias nublados, cheios de névoa, tão comuns lá no norte? Bom, aí entra a lendária Pedra do Sol. Esse cristal, que muito provavelmente era calcita, funciona como um filtro polarizador natural. Girando a pedra, o navegador conseguia achar a direção da luz do Sol e, com isso, a posição exata dele no céu, mesmo sem conseguir vê-lo. É quase uma tecnologia da natureza. Incrível! Isso mostra uma capacidade de adaptação fantástica. Se o dia estava limpo, beleza, era só olhar para o Sol. Mas se o tempo fechava, entrava em cena a Pedra do Sol. Essa flexibilidade era o segredo para manter o rumo num ambiente tão imprevisível. E quando o Sol se punha, o céu da noite assumiu o posto de guia. A estrela do norte, a Polaris, era a âncora deles no céu. Como ela fica quase paradinha sobre o Polo Norte, era uma referência constante que apontava o norte, noite após noite, sem erro. Mas a navegação não dependia só de olhar para cima. Os vikings também sabiam ler os sinais do próprio oceano e dos seres que viviam nele. Eles transformavam o mar numa espécie de bússola viva. Eles eram mestres em observar padrões. A direção do vento, o jeito que as ondas se moviam, o voo dos pássaros, as rotas das baleias, até a cor, a temperatura e o cheiro da água. Tudo isso era informação, processada por um navegador experiente para saber onde estava e para onde ir. A observação das aves, por exemplo, era útil demais. Algumas espécies, tipo os papagaios do mar, passam o dia pescando em alto mar, mas no fim da tarde voltam para os ninhos em terra firme. Então, era só seguir a direção do voo deles no final do dia. Era como seguir uma seta gigante apontando direto para a terra. E a sutileza dessa técnica aqui é de cair o queixo. O vento podia mudar de direção toda hora, mas as grandes ondulações do oceano, aquelas ondas longas e constantes, mantinham um curso fixo. Um navegador experiente sentia essa direção pelo casco do navio e conseguia se manter na rota, mesmo com o vento soprando de tudo que é lado. E essa conexão com a natureza ia ainda mais fundo. Eles sabiam que certas espécies de baleias seguiam sempre as mesmas rotas de migração em certas épocas do ano. Então, essas estradas de baleias se tornavam mais um guia confiável nas travessias mais longas. Era um GPS animal. Ok, então com o céu e o mar como guias, eles conseguiam cruzar o oceano. Mas e quando se aproximavam da Terra? Aí, um novo sistema entrava em ação, o mapa da memória, que a gente pode chamar de cartografia oral. As rotas costeiras não estavam desenhadas no papel. Elas estavam gravadas em sagas, em canções, em histórias. Cada fiord, cada rocha diferente, cada colônia de focas, tudo era um ponto de referência no mapa mental que era passado de um capitão para o seu aprendiz, só na base da palavra.
Essa citação adaptada dá uma ideia perfeita de como eram essas instruções. Elas eram cheias de vida, poéticas e, o mais importante, fáceis de lembrar. Não era vire 30 graus a boreste, era uma imagem poderosa que grudava na mente e tornava a navegação muito mais intuitiva, muito mais visual. Uma rota mais complexa era dividida numa sequência de marcos fáceis de identificar. Era uma navegação de passo a passo, sabe? Onde cada ponto de referência que era encontrado levava ao próximo, guiando o navio em segurança por litorais perigosos até o destino final. Então, quando a gente junta todas essas peças, o céu, o mar e a memória, a gente começa a entender a genialidade por trás da expansão Viking. O segredo não era uma ferramenta só, mas a capacidade de juntar todas essas informações em tempo real. Em resumo, a navegação Viking era uma habilidade completa. Era ciência, baseada na observação. Era arte, baseada na intuição. E era tradição, baseada na memória. Era o ser humano totalmente integrado com o ambiente ao seu redor. E a escala do que eles fizeram é de tirar o fôlego, 4.200 quilômetros. Essa é a distância mais ou menos da Noruega até a Terra Nova, lá no Canadá. Uma jornada por um dos oceanos mais perigosos do mundo, feita séculos antes de Colombo, usando só esse sistema de conhecimento. O que fica disso tudo é um respeito profundo pela nossa capacidade de observar, de aprender e de se adaptar. O legado Viking não está só nas histórias deles, mas na prova de que a maior ferramenta de navegação que existe é uma mente atenta e conectada. E isso nos deixa com uma reflexão final. Hoje, na era do GPS, que nos diz exatamente onde estamos a cada segundo, qual foi o custo dessa conveniência toda? Que instintos, que habilidades de ler o mundo ao nosso redor a gente pode ter perdido no caminho? É algo para se pensar.